A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, parte A, que diz: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O título da nossa reflexão é Permanecer. Em João, no capítulo 15, de maneira mais restrita, dos versos 1 ao 5, nós observamos um ensinamento prático de Jesus acerca da importância de permanecermos ligados a Ele, para que possamos frutificar. Para isso, utiliza-se uma metáfora que fala justamente da videira e seus ramos. A palavra diz que Jesus é a videira verdadeira, que Deus é o agricultor e nós somos os ramos. Jesus diz que todo ramo que está nele e não dá fruto, Deus corta. Porém, aquele que está nele e dá frutos, Deus poda. Com que objetivo? Para que dê mais frutos. E ele continua, justamente no versículo-chave da nossa reflexão: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus enfatiza que nós não podemos dar frutos por nós mesmos. Ele diz que os verdadeiros frutos só podem brotar se permanecermos nele. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Você quer frutificar? Você quer vencer? Você quer avançar? Você quer estreitar o seu relacionamento com Cristo? Você quer aperfeiçoar a educação dos seus filhos? Você quer fazer com que o seu relacionamento conjugal avance? Permaneça em Jesus. Jesus reforça: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E aqui eu tiro um outro ensinamento. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira. Se ele está falando que ele é a videira verdadeira, é porque existe videira falsa. Jesus está dizendo: vocês são os ramos. Vocês têm que estar ligados na videira verdadeira que sou eu. Cuidado a quem você está seguindo. Cuidado com os conceitos e valores que você tem, estão totalmente distantes e aversos à palavra de Deus. Se alguém permanecer em Cristo, o Senhor Jesus vai permanecer nele. E Jesus disse que assim você vai dar muito fruto, assim você vai avançar, assim você vai prosperar, assim você vai estreitar cada vez mais o seu relacionamento com Cristo, assim você vai querer falar deste amor, do amor de Cristo para outras pessoas. E assim Jesus Cristo completa dizendo: sem mim nada podeis fazer. E é isso que ele está nos ensinando também neste dia. Não confie em si mesmo. Não pense que você pode dar frutos verdadeiros tomando por base aquilo que você tem na sua essência, na sua criação, na sua história. Jesus Cristo deixou muito claro: você quer frutificar? Eu digo uma coisa para você, Senhor Jesus nos ensinando: sem mim, nada vocês vão poder fazer. Porque eu sou a videira verdadeira, sou eu que vou dar o norte para a sua vida, sou eu que vou te ensinar, sou eu que vou te livrar, sou eu que vou te aperfeiçoar. Porque sem Jesus, caro ouvinte, nada, nós não podemos fazer nada. Permanecer em Cristo significa não abrir mão de estar na presença de Jesus, ou seja, priorizá-lo. Permanecer em Cristo significa querer manter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele, buscando a sua presença por meio da oração, como diz lá em Mateus 6,6, na intimidade. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, fala com o Senhor Jesus em secreto, fale com a videira verdadeira em secreto, que esta videira verdadeira, ela vai te responder. Jesus Cristo vai te responder, vai te ouvir. E o Senhor Jesus tem várias formas de nos responder. No momento, no já, no agora, no espera e no depois.
não é no nosso tempo. Muitas das vezes, a oração ela não é respondida no nosso time. O Senhor tem um momento certo de nos responder. E às vezes o silêncio de Deus é uma resposta. Você está orando, orando, orando e não tem uma resposta concreta, mas isso não significa que o Senhor não está trabalhando a seu favor, em prol da sua vida, em prol da sua causa. Permanecer em Cristo significa entender que a intimidade é uma via de mão dupla no relacionamento com Ele. Permanecer em Cristo significa valorizar Jesus Cristo. Quando você entende que Jesus Cristo é tudo na sua vida, que Ele está vivo, que Ele fez tudo por você naquela cruz para que você pudesse ter acesso ao coração do Pai e no futuro ter uma vida eterna e nesta terra ter uma vida na sua presença, uma vida abundante. Permanecer em Cristo significa depender de Jesus. É você não confiar em si mesmo. É você, nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, as mais complexas, você dizer assim: Senhor, aqui está o meu planejamento, aqui está o meu sonho, aqui está a minha meta, aqui está o meu trabalho, aqui está a minha família. Eu preciso que o Senhor me ajude. É depender de Jesus em todo o tempo. Permanecer em Cristo significa obedecer à sua orientação, obedecer à sua palavra. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito na sua palavra para que nós pudéssemos fazer, concretizar, realizar, obedecer tudo aquilo que Ele nos orientou. Isso significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa escolher o caminho, o único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira e Ele é o verdadeiro caminho. Não tem outro caminho além de Jesus. Quando você escolhe estar ao lado dele, escolhe andar no verdadeiro caminho, você está permanecendo nele. O permanecer em Cristo significa ter a certeza que daremos frutos. Permanecer em Cristo significa abandonar o pecado. Jesus Cristo, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. O pecador tem que se arrepender. Todos nós somos falhos, somos errantes. E o Senhor Jesus Cristo diz: você quer permanecer em mim? Permanecer em mim significa abandono o pecado. Pecado significa errar o alvo. Você sabe o que é correto a ser feito, você não faz. Isso é pecar. Então o pecado, ele não pode fazer parte da vida do cristão. Ele tem que ser um susto no caminho. E nós sabemos o antídoto contra o pecado. É o arrependimento. Mas para que você não peque, você tem que permanecer em Cristo, porque Cristo vai lhe mostrar o caminho correto a seguir. Então, permanecer em Cristo significa abandonar o pecado. Permanecer em Cristo significa frutificar, significa crescer, significa prosperar, significa você ter segurança, proteção. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu em vocês, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus, ela é profunda no que diz respeito ao permanecer em Cristo. Nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Permanecer em Cristo significa você edificar a sua vida, a sua família, os seus sonhos na rocha que é Jesus Cristo. Porque aí podem vir os ventos, podem vir as tempestades, mas a casa ela não vai cair, a família ela não vai cair, os teus sonhos não vão cair, porque você edificou tudo isso sobre a rocha que é Cristo. E isso significa permanecer em Cristo. Porém, esse texto fala em obediência. A obediência é algo que agrada ao Senhor. A desobediência, ao contrário, é algo que deixa Deus irado. E nós temos que buscar obedecer. E uma vez nós obedecendo a palavra de Deus, nós estamos permanecendo em Cristo. E Ele vai se revelando a nós e nos mostrando a importância de permanecermos nele para nós frutificarmos. Frutificarmos na intimidade com Ele. Frutificarmos no exemplo de cidadão. Frutificarmos nos estudos, no trabalho, no ministério, no casamento.
Permanecer significa não parar, ficar estático. Permanecer significa não desistir, é uma constância, é você ser resiliente, é dependência, é resistência, é insistência, é intimidade. Se você quiser permanecer em Cristo, não desista, não desista. Tenha fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É o que você está fazendo, tirando um tempo que você tem para ouvir esse áudio. A resiliência, você depender de Deus, você ser resistente, você ser insistente, eu não vou parar. A intimidade. O permanecer, ele não significa você ficar estático. Quando você permanece em Cristo, você está ao lado dele, você está com ele e você vai continuar caminhando. É ao contrário disso. O permanecer em Cristo significa movimento. E o permanecer tem algumas consequências na vida daqueles que decidem permanecer em Cristo. Quem decide permanecer em Cristo tem como consequência o amadurecimento espiritual, o crescimento da intimidade com Jesus, livramentos, segurança, proteção diante de tantas coisas do nosso mundo, violência, insegurança. Permanecer em Cristo traz como consequência a paz, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Permanecer em Cristo significa como consequência alegria, sucesso profissional, ou seja, vitória no trabalho, união familiar, prosperidade, ou seja, ausência de necessidade, sabedoria, discernimento, casamento abençoado, derramamento de unção sobre a sua vida, relacionamento com recebimento de dons, liberação de promessas pessoais, cura emocional, cura física. Permanecer em Cristo traz como consequência a empatia, ou seja, o amor ao próximo. Traz revelações do Senhor para a sua vida. Consequência daqueles que permanecem em Cristo é que são usados para testemunhar sobre Cristo. Aqueles que permanecem em Cristo têm como consequência para a sua vida uma vida com propósito. E o principal que eu costumo sempre de enfatizar é a garantia da vida eterna para aqueles que permanecem em Cristo. Caro ouvinte, as lutas elas vêm. E o fato de você permanecer em Cristo não vai isentar você de passar por lutas, de passar por dificuldades, de passar por invernos na sua vida. Não vai, mas tem uma grande diferença. Quando você permanece em Cristo, as lutas que às vezes te sufocam, que às vezes te fazem parar. Quando você permanece em Cristo, o permanecer em Cristo faz com que você avance, com que você continue, com que você seja resiliente, com algo que vem dentro de você falando: não desista, eu estou contigo. Não desista, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha mão. As lutas às vezes são grandes e trazem em nosso coração a vontade de parar, a vontade de desistir. E Deus hoje está dizendo para nós: não fique preocupado com o medo que às vezes é gerado em seu coração, fruto das lutas. Não tenha medo. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te abençoo. Porque quando Deus permite a dificuldade na nossa vida, caro ouvinte, e nós permanecemos nele, o Senhor trata este deserto, este processo, como algo educativo, que vai fazer com que você lá na frente entenda o porquê de ter passado por aquilo. Porém, como eu disse, você vai passar pelo deserto, você vai passar pela dificuldade porque você permaneceu em Cristo, você buscou a presença dele, você se entregou a ele dizendo: Senhor, eu dependo de ti, eu preciso de ti para vencer, eu preciso de ti, Pai, para passar por essas lutas emocionais, eu dependo. Então, caro ouvinte, que neste dia você entenda que independente da circunstância que você esteja vivendo, de repente você está vivendo o melhor momento da sua vida, glórias a Deus por isso. Permaneça em Cristo. De repente você está vivendo uma vida de interrogações, de insegurança. Permaneça em Cristo. De repente você está passando por lutas, como eu citei, lutas que só você e Deus sabem. Permaneça em Cristo. Porque quando nós permanecemos em Cristo, a vitória vem.
a vitória chega, porque o Senhor é fiel e justo e galardoador para aqueles que o buscam. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, independente da circunstância, permaneça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.